Que dá o caminho de tudo e que certamente dá o caminho dessa juventude, que é a nossa esperança no futuro do Candomblé. Eu quero pedir minha bênção a todos e todas, né? Agradecer pelo convite nosso para vocês, né? Quero que todos os orixás de vocês e que esses caboclos voduns possam me abençoar de verdade. Eu acho que é uma construção que a gente vem tentando nada uns 3 anos, né, Rodrigo? Junto com o Marlon, de fazer esse encontro. Então, para a gente, esse momento é único. E eu desejo que seja muito proveitoso para todos que estão aqui e que a gente realmente possamos sair daqui com propostas efetivas para a gente poder estar trabalhando em nossas bases. Nos momentos agora, existe a juventude de terreiro e existe a participação política dessa juventude no espaço de terreiro. E é isso que está se precisando nesse momento. Esse processo de consolidação desta rede teve, nos vários momentos da história, muitos ganhos. E um ganho de suma importância é a construção desse grupo de juventude, né? Nós não construímos um ambiente que seja favorável à ampliação do repertório de direitos e à consolidação desse repertório se não houver investimentos corretos na juventude. E eu acho que agora a gente conseguiu ter um corpo, né? Hoje as pessoas nos identificam como juventude de terreiro, pensando politicamente. A escola tem que fazer e nós temos que lutar para que as instituições de ensino façam, é o respeito à diversidade religiosa existente na nossa nação. É um prazer, é uma honra poder estar com vocês e eu espero estar à altura do evento que vocês, de modo muito bacana, eu sei do esforço do Marlon nessa construção de muitos anos, que vocês com certeza com muita dificuldade estão construindo. A gente não enfrenta o racismo apenas enfrentando a pobreza. É preciso enfrentar o racismo. Racismo é uma ideologia. Então há um plano, e nós acabamos de ver que estigmatização é desumanização. Há um plano da representação que é fundamental para eu dar conta do enfrentamento ao racismo. A cor remete no seu simbólico para determinados conteúdos imediatamente. Certo? É isso que a distinção perpassa. Essa é uma lógica. É uma lógica. Ora, é claro que você pode ter esse plano, é fundamental. Uma política de combate à pobreza vai ter impacto na população. É evidente que vai. Vai mexer com a autoestima? É evidente que vai. Mas resolve o problema do racismo? Não. Um prazer imenso estar aqui com vocês, participando desse evento, que eu considero particularmente importante em função do público que vocês constituem. Eu creio que um dos grandes avanços do movimento negro
nessas últimas décadas foi casar a sua mensagem, digamos assim, com a mensagem das religiões de matriz africana, que não necessariamente, algo que não necessariamente acontecia. Candomblé lá na América, assim, existe algum movimento umbanda, coisa assim que... eu queria saber, assim, sobre a religião lá, como são dadas, assim, as coisas. Representou mesmo em termos numéricos do que aqui. Né? Até em algumas regiões os negros podiam ser maioria, mas regiões pequenas proporcionalmente. O que eu vi, o que eu já vi lá é em função de imigrantes, por exemplo, de imigrantes nigerianos que têm com a cultura iorubá e que tem tudo a ver com o candomblé. O candomblé em si, eu nunca vi. Agora vi também, lá na Louisiana, no sul, você tem voodoo. Eu vi uma loja de voodoo em Nova Orleans, aqueles objetos de voodoo, e tem lá os objetos também da religião afro-brasileira. Existe algum, chegou aqui de alguma forma. Nós somos quase 900 mil indígenas, e quando eu estou colocando aqui os indígenas, vocês fazem ideia de quantos povos indígenas existem no Brasil? Povos. Alguém chuta um? Chuta um número. Quantos povos? Cerca de 270 povos indígenas. Isso não é aquele indígena que a gente festeja no dia 19 de abril? São povos. E eles tiveram toda uma luta histórica para serem chamados de povos. Isso quer dizer que você tem Bacairi, você tem Yanomami, você tem Caiapó, você tem Terenas, você tem povos. Autores, e essa é particularmente uma médica afro-estadunidense que trabalha com epidemiologia, que vai falar sobre, ela sistematiza isso, vários autores trabalharam isso, os 3 níveis de racismo, e ela está dialogando no campo da saúde, ela se chama Câmara Jones. E ela usa de uma imagem para falar dos 3 níveis de racismo, que é o seguinte, e depois a gente vai trazer isso para o campo da saúde, né? Ela fala o conto, né, a história do jardineiro. Né? Então, o jardineiro, e ela está baseada numa experiência dela e do esposo, quando mudam para uma nova casa, e tinham vasos de flores que já estavam lá, e tinha um dos vasos com a terra meia fraca, não funcionando, e o outro com uma terra boa. Aí, ela gostava mais das flores vermelhas, da amarela nem tanto. Então ela planta a semente da vermelha no vaso bom, com terra boa. E a semente amarela, ela não gostava muito, na outra da terra ruim, pobre. Com isso, a flor vermelha cresceu muito mais do que a outra. E a tendência é dizer, tá vendo, eu não falei que a flor vermelha era melhor do que a amarela? Ou seja, eu vou reforçando estereótipos. Como eu faço para quebrar o espírito do outro? Para depois isso ficar como natural. A Constituição tem que ser uma referência para nós. Você tem que ler, você tem que conhecer. Porque é a mesma Constituição que diz que agora você está buscando mudar, que, por exemplo, trabalhadora doméstica não tem os mesmos direitos dos outros trabalhadores. A Constituição que aí está. O artigo diz: acesso universal a todas as ações e serviços de saúde. Garantido, é um direito de todos e todas e dever do Estado. Isso foi uma revolução no Brasil. Informação é poder. Então, no caso do Humaniza SUS, esse tema, por exemplo, racial, ainda precisa ser mais impulsionado. Que falou sobre levar a nossa cultura religiosa toda para dentro do hospital. É muito fácil quando você tem um advogado ou alguém que está com você.
Porque geralmente quando você vai prestar ocorrência sobre isso, quem está lá, o delegado ou quem for lá, ele apenas escreve, guarda e pronto, e acabou. Então é muito difícil você lutar contra isso, porque o racismo institucional é muito grande. A saúde é um dos poucos espaços onde o conselho é deliberativo. Sabe o que significa isso? Você pode vetar, propor política, vetar planejamento e não aprovar. Então, cabe a gente ir de mais longe que a gente já veio. Eu ia perguntar para vocês, Renafro é o quê? A gente foi, de fato, obediente com os nossos mais velhos, né, e com os nossos orixás, Inquisi, Vodum, com as entidades que nos protegem, que protegem a nossa família de terreiro, parece que é melhor. Esse é meu primeiro encontro e está sendo de muito aprendizado mesmo. Tanto o meu quanto da minha colega que veio comigo, Bárbara. Maravilhosa, né? Porque eu também eu entrei na Renafro esse ano com o encontro de jovens de terreiro lá do Rio que a gente fez, né? E desde então eu comecei na militância de jovens de terreiro e também já estava na militância dos negros. E eu acho que é tudo que eu posso sugar daqui de aprendizado. As palestras estão sendo maravilhosas. Ontem a palestra do Edson foi muito boa e é isso, assim. Política que tem no racismo um ponto focal e que é extremamente importante. E para nós que sofremos de racismo e de intolerância religiosa, essa política é fundamental. Então aí vem a pergunta para cada uma delas. O que você está fazendo no seu campo para que essa política aconteça de fato, para que essa política saia do papel? A política de saúde é isso que eu entendo. É cada momento meu, enquanto profissional de saúde, estar mais atenta de mostrar, de falar, de debater as questões da saúde da população negra em locais amplos. E falar com segurança, com conhecimento de causa e de preferência, sabe? Buscando um espaço de poder. Eu concordo com o Climene, porque quando a gente olha a saúde da população negra pela perspectiva da construção do movimento social, do movimento negro que elaborou essa política, a candomblé é a tríade da construção da política, né? Não está lá a política, a ciência e a cultura afro-brasileira. Então, se é a tríade do conceito do que é saúde da população negra, como pode estar fora na hora da troca de experiência, na hora da interculturalidade, na hora de você dar e receber o conhecimento? Eu acho que assim, a gente conseguiu aqui em Salvador até a construção da política municipal de saúde da população negra. Isso construído com o controle social, com as religiões, com sindicatos, com o nosso comitê técnico. Assim, foi aprovado pelo nosso comitê técnico municipal. A gente tem aqui um comitê já implantado, que aliás também faz parte. Agora tem os embates, né? Não diferente do Ministério. Então, desde 2011, a gente conseguiu fazer essa política, aprovando um comitê técnico, mas a gente não consegue fazer que ela se transforme numa portaria, que ela seja realmente institucionalizada. O terreiro é um espaço de promoção de saúde, né, de cultura, de educação, entre outros. Então, e o espaço de acolhimento. Esse é o principal ponto dos terreiros, né? O terreiro, ele, sem dúvida, ele é um espaço de acolhimento. Sabe também que a ausência dessas pessoas nesses espaços vai ter um agravo de doenças, né? Porque elas não estão sendo tratadas. Como está sendo trabalhado isso no sistema único de saúde, inclusive a saúde da população negra? Sobre a atuação dos profissionais. Esse é o grande desafio, Batina. Porque as pessoas... A questão do racismo, ele está impregnado na sociedade. Né? E esse racismo diz que aquele espaço ali não é espaço para respeitar. Porque assim, posso me dar o luxo de querer entrar ou não querer entrar. Então o trabalho que a gente vem fazendo aqui e vem fazendo nesses
7, 8 anos de grupo de trabalho, de assessoria área técnica, é estar fazendo qualificação desses profissionais, dessa perspectiva mesmo de ver e combater esse racismo, e a questão e mostrar como a intolerância religiosa com o candomblé está ligado a essa formação racista que a gente tem. Mas o que eu tenho percebido, e esse encontro veio para confirmar isso, é que a juventude de terreiro que participa da Renafra é uma juventude mais politizada, e a gente sente isso através da escolha dos participantes, através da preocupação que a equipe da coordenação e da organização está tendo conosco aqui, de estar realmente nos inserindo de uma forma qualitativa, com cuidado, com acolhimento, com preocupação, e isso também é ancestralidade, né? O jovem negro tem a sua mortalidade aumentando e o jovem branco tem a sua mortalidade diminuindo. Da agenda de juventude com os outros ministérios. Mas isso ainda é um sonho distante. E pode parecer um pouco óbvio e um pouco até natural essa demanda pelos espaços de representação. Mas muita gente é contrária a esse tipo de proposta. Maravilhoso, porque são várias experiências, vários aprendizados, e o convívio também com os outros participantes, que é legal, né? As palestras são muito boas, mas o convívio com os participantes é muito bom. A experiência está sendo ótima, né? Conhecer jovens de vários estados que não conhecia, passei a conhecer agora, né? Uma experiência que não tem como falar, que com vocês também passo a aprender coisas para levar para o meu município, só isso. Um grande aprendizado para mim, porque conhecendo pessoas do Brasil todo, né? Muito boa essa experiência que eu estou tendo aqui. E dizer que esse momento é único, é histórico, é nosso. A gente tem que se fortalecer, mesmo se preparar para a gente dar continuidade para os nossos pares que ficaram lá, perto de nossas casas, perto de nossos municípios, né? Então, é muito importante. Eu venho de um estado que eu tenho certeza que depois desse evento a juventude vai, graças a tudo que aqui está sendo colocado para levar para lá, a juventude vai dar as mãos e com certeza o Piauí vai ter uma nova cara para poder mostrar que realmente a juventude é o futuro da nossa religião.